A gente vai conversar hoje, pessoal, sobre fé cristã e cidadania. E quando a gente fala sobre esse tema, eu penso que tem, para alguns, faz sentido, e faz muito sentido a gente pensar em cidadania e aquilo que o Evangelho nos propõe como cidadãos da cidade de São Paulo, Belo Horizonte. Aliás, eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Luiz de Uberlândia, que já mandou um abraço para a gente, para o Anderson Norato, lá de Maringá, Paraná, e para o Renato Carneiro, de João Pessoa. São cidades diferentes, contextos diferentes, onde há pessoas vivendo juntas, tentando viver em comunidade, e nessas cidades há aqueles que são chamados discípulos de Jesus e que procuram viver na cidade, trazendo a realidade do Evangelho. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Para alguns isso ainda não caiu a ficha, não conseguem vislumbrar direito a sua vivência como discípulos de Jesus no contexto da cidade, que tem a ver com a vida do outro. Então a gente vai conversar um pouco isso, tentando trazer alguns exemplos práticos. O Carlos Bregantin está aqui, nosso amigo. Lembrando, Fernando, que nós fizemos a semana passada com o Nelson um debate, uma discussão sobre exatamente isso. Quer dizer, como é que a conversão te atingiu e a quem você se converteu, de modo que o resultado disso não é só uma mudança em você mesmo e uma mudança de endereço da terra para o celestial, né? Mas uma mudança de implicações na vida, né, do outro, né, como nós costumamos dizer, no chão da vida. Né? Uma conversão para valer, quer dizer, quando nós damos razão a Deus para valer, isso implica na minha e na vida de todos aqueles com os quais eu convivo. Né? Então, hoje, o nosso convidado, que o Fernando vai apresentar... André Marçal. Tive a oportunidade já de algumas vezes estar com o André em alguns momentos específicos aqui na cidade de São Paulo. Eu só ouvia falar de você pelo Fernando, mas ainda não tínhamos nos conhecido. E é um prazer, André, ter você aqui com a gente. Obrigado por você dispor esse tempo. Você é um dos missionários da Igreja Cristã da Família na área de missão urbana. Exato. E você estava falando, vamos começar por isso que eu acho muito interessante. Você disse que há alguns anos, já há um tempo, você teve uma descoberta interessante sobre o Evangelho, que era de entender que mais do que simplesmente... Você falou assim, eu era aquele camarada que ia pregar o Evangelho na praça pública e tal, e percebi que o Evangelho tem mais, me chama para mais do que isso. Como que foi essa compreensão do que você vivia, André, e como que hoje eu percebo isso, você está muito engajado numa série de ações na cidade que tem a ver com pessoas com diversas necessidades humanas, mas que todas elas você consegue, a partir da leitura do Evangelho, se oferecer, em primeiro lugar, você como pessoa, mas tentando mobilizar outros também, fazer redes, né, que eu acho que essa Como foi essa transição? Qual que você acha que foi vamos usar aquela expressão do filme, a grande virada, né? De entender... Você é daqueles que nasceu na igreja? Isso. Nasci na igreja. E hoje eu tenho 37 anos, né? Então, nasci na igreja, meus pais servindo, os pais diáconos, a mãe professora. E eu estava lembrando uma coisa aqui. Na verdade, desde da minha infância, os meus pais sempre trabalhando, servindo, fazendo aquelas campanhas do quilo, das cestas básicas nas igrejas e tal, que era o papel da diaconia, quando eles entendiam que era isso que o diácono fazia. E aquilo foi... Eu fui convivendo naquele movimento, né? De servir, de levar o alimento aos irmãos, de servir a viúva, os órfãos, de visitar. E morei num lugar bem, bem humilde, na zona norte de São Paulo, até a nossa casa enchia d'água e tal. E minha mãe falava que eu chegava no portão com meus brinquedos, e tinha uma comunidade carente próxima, e eu entregava meus brinquedos no portão, sem saber o que estava fazendo, e aí eles, peraí, filho, não é assim. Vamos repartir, mas não é tão assim. Não é esse que você acabou de ganhar, né? E aí a gente isso foi sendo trabalhado. Depois na escola, também eu lembrei aqui, eu sou da época que eu apanhava junto com o menino que era chamado de gay, né?
Era o cristão e o gay a gente era sofreu bullying junto. Então eu sou dessa época. Né? Eu sou dessa época. A gente tinha que se proteger junto, senão apanhávamos mais. Interessante isso. E minha mãe era orientadora escolar, e então eu tinha aquela coisa de filho da professora, então e o cristão, e se eu batesse, se eu fizesse alguma coisa errada, eu tinha que trazê-los para casa, contar uma história sobre Jesus. É verdade, minha mãe fazia os meninos que eu batia e os que me batiam também na rua. Virem pra casa. Mas era difícil bater, porque você não consegue dimensionar. O André, pelo tamanho quando dele, ele foi me dar um abraço, cara, eu me senti assim. Agora eu sei como minha filhinha se sente. Porque o André, ele se abaixou assim pra dentro da sala. O André é um cara... 2 metros. 2 metros, 2 metros. Mas eu nunca esqueço isso, porque meu pai falava assim, você bateu, você apanhou, então vai pedir perdão. Então eu fui crescendo nessa coisa do evangelho prático. Aí veio a adolescência, a gente foi para essa questão dos impactos, do evangelismo, do serviço. Eu conheci um trabalho na Fundação Casa, lá em Franco da Rocha ainda, uma época que era FEBEM ainda, era uma coisa bem difícil. E a gente começou a fazer os evangelismos lá dentro. E aí eu comecei a entender, Fernando, que assim, chega uma hora que não é suficiente eu falar do amor de Jesus e aquele rapaz continuar na rua. Eu tinha sérias situações assim comigo de deixar o menino na Fundação Casa. Lembro uma vez que nós estávamos fazendo culto lá com o Batoré, que era um rapaz que tinha assassinado não sei quantos. E ele estava lá com a gente. A história do Batoré. E o pessoal abria a cela, eles vinham para aquilo, pro encontro. E eu levava minhas irmãs para fazer a mímica comigo na época, as mímicas, os teatros lá dentro. Dia das Mães levei minha mãe lá para dentro da Fundação Casa. E a gente foi aprendendo a repartir a vida. Então assim, chegava uma hora que não dava para deixar aquela pessoa do jeito que ela estava. Eu falei, há algumas implicações além disso. E a palavra de Deus me dava suporte para que eu fosse além. Então me envolvi com um abrigo de meninos lá em Mariporã. Ajudei a cuidar, saía do banco de bicicleta, punha um videocassete na época atrás na mochila, andava 10 km lá no acampamento Boas Novas. Sei. Lá no final, e atrás, na cachoeira, tinha uma casa com 15 meninos lá, que a gente ajudava a cuidar no final de semana. E eu fui me envolvendo e cheguei a vice-presidente desse abrigo e fui entendendo que não era só a evangelização por si só. Existiam implicações de envolvimento, de doar a vida, de recursos. A evangelização discursiva, né? Que é o mais comum, sempre foi o mais comum. Né? O discurso. Né? E aí eu fui entendendo que tinha mais coisas para a gente fazer. E que a gente podia, diante daquela palavra, né, que eu comecei a me envolver, de que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. E todas as coisas em Cristo. Eu falei, que reconciliação é essa? E fui aprendendo através do pessoal. Quem foi, no sentido assim, divisor de águas desse evangelismo ou dessa ação evangelística discursiva para uma ação evangelística integral, né? Integral. Quando é que você percebeu Quem foi seu preceptor? Esse corte assim? Foi o Sr. Péricles Couto, que okay. já foi para a glória, né? E me trouxe material sobre missão integral, me trouxe, tive alguns encontros até pessoais com René Padilha, com Kei Uassa, Dr. Kei, gente querida. Saudade que dele, Ziel Machado, né? Depois nos encontramos, né? E conheci as pessoas da Rocha, de outras organizações, Rede Fale, ABU e outras organizações que me ajudaram muito nesse entendimento do que é a missão integral. Nesse período você estava em que comunidade, em que igreja? Estava já na Igreja Cristã da Família. Você já estava na igreja? Só não estava como missionário urbano, né? Estava entendi. Só como evangelista e tinha meu emprego no banco. Entendi. André, qual que você acha quais você acha que são dificuldades, pensando nessa sua trajetória que você fez, que é muito... Você falou muito abreviado, mas a gente percebe que ela é muito significativa para você. Mas quais são algumas dificuldades que você ainda identifica, de forma geral, no contexto assim, dos cristãos? E aí eu vou falar dos cristãos evangélicos, que é mais o contexto no qual a gente está inserido. A gente está falando de fé cristã e cidadania.
de conjugar essas duas questões. Porque assim, quando você fala para talvez boa parte dos cristãos, fé cristã, ele entende. Pelo menos entende o básico. E quando você fala em cidadania, alguns ainda não conseguem entender exatamente esse conceito, que eu acho que ela é sinônimo de política. A gente poderia estar falando aqui de fé cristã em política, a gente não está falando de política partidária, mas é dessa política de viver na polis, né? Na cidade, cidadania. E aí essa questão assim, de, sobretudo, além de entender, de conjugar essas duas realidades. Uma coisa que a gente trabalha muito numa outra organização que também faço parte, que é a rede social do centro, né? Que atua lá na região da Luz, da Nova Luz, ali a Cracolândia, né? A gente fala muito sobre esse princípio do grego, da polis grego, e a pessoa que cuidava só do seu capacho, da porta da sua casa para dentro, ele era chamado, na época na época grega, de idiotes. Idiotes. Ele cuidava da sua porta para dentro. E aquele que cuidava da sua porta e também das questões comunitárias era o chamado de político. Tá. Ou o cidadão. Civitas. Civitas, de onde vem o cidadão. Exatamente. Ele era o cidadão porque ele estava interessado nas questões da cidade também. Então, a gente trabalha muito essa questão. Então, fé cristã, cidadania. Então, fé cristã nós sabemos o que é. Cidadania é isso, é cuidar não só daquilo que é seu, como diz a palavra de Deus, mas também do que é dos outros. Ou seja, não tem uma fé idiota. Não tem, exatamente. E eu pergunto assim, que tipo de igreja nós estamos sendo? Não, aí já... sem ofensas. Sem ofensa. Mas a gente só está usando o termo... Não, eu falo isso no nosso grupo de jovens lá. Falo, e aí? Cada um usa carapuça do jeito que quiser, tá? Os chapéus. Deixa eu ler mais uns e-mails aqui que chegaram, a gente vai continuar. O Anderson... o Anderson está entregando ouro aqui, cara. Anderson Norato. Conheço o André, fui no casamento dele, era líder da célula da esposa dele em São Paulo. Mariana Medeiros mandando um abraço pra gente. Mas nós também te conhecemos, viu, Anderson? Mariana Medeiros um abraço, Anderson. Mandando um abraço pra gente, um recado muito legal aqui. Quem Mariana Medeiros, de BH. Essa é de BH, nós estivemos juntos no final de semana. Isso. Com o Daniel e... O Anderson dizendo aqui, o apelido dele é Magal. Os caras estão entregando já você, André. Eu sabia, quando eu vi que ele estava aí, eu falei... Ele ia nessa direção. É porque eu tinha cabelo... por aí, Anderson. Eu tinha o cabelo comprido. Tem outro recado do Anderson aqui. Ieda Sampaio, do Jequié, na Bahia, mandando um abraço. Olha, bem-vindo pra gente aqui. O Anderson Norá de novo. Fiz trabalho junto com ele na Fundação Casa, ali no trabalho. Legal, isso daí. E o Rodrigo Diego, São Bernardo do Campo. Quero mandar um abraço ao amigo André Marçal, alguém que nos ensina muito. Sou da Batista da Pauliceia. Bem-vindo aí, Rodrigo. Que legal. Continuando com o nosso papo. Bem-vindo. Agora, André, como que você... Só uma, assim, aproveitar que ele representa várias entidades, né, ou grupos, bandeiras, né, assim, dá uma palhazinha de cada uma delas, assim, o que você... exerce ou até mesmo já para que algumas pessoas tenham acesso, alguma coisa. Senão a gente acaba esquecendo no final do programa. É legal. Até porque eu acho que é uma coisa interessante, você que está vendo, se você se interessa para valer, eu acho que assim, o André está envolvido com algumas entidades, organizações que têm feito um trabalho muito sério, muito legal nesse sentido. Então, aí a pessoa procura lá no Google e vai atrás para ver legal. O que é e pode se envolver. A partir mesmo da sua igreja, da sua comunidade, que sustenta você. Todas as organizações que a gente trabalham em rede. Então, ninguém é exclusivo de ninguém, todo mundo é de todo mundo e tudo é para o reino e juntos pelo reino, né? A primeira que eu quero falar é a Rede Fale. Então, você pode procurar lá, a Rede Fale. É uma rede que trabalha na questão assim, pela justiça. Então, ela é baseada no versículo de Provérbios 31 que fala: fale em favor dos que não podem se defender, e toda a sequência do versículo lá. Então, ela vem de uma origem da Inglaterra, que lá chama Speak, essa rede. Uma rede de jovens que se mobilizam pela justiça. Eu tenho aprendido muito com eles. A Rede Fale, ela está atuante hoje? Está atuante. Ela não deu
Está atuante. Tá. Nós tivemos Você representa aqui em São Paulo a Rede Fale ou é como ela é rede, então a gente trabalha... Eu faço parte. Eu sou um dos nozinhos ali na articulação, mas tem toda a estrutura dela. Mas quem entrar no site, enfim, pode entrar nessa rede. Pode entrar. Rede Fale. Vocês continuam fazendo aqueles cartões, denúncia, de oração? O cara está usando de forma virtual, né? Isso. Nós temos também o cartão de forma física. Tá. Nós fizemos na época da Rio Mais 20. Então tivemos lá um cartão onde falava sobre a questão do evangelho, ou do cristianismo e o meio ambiente. Excelente aquele trabalho lá. Depois um motivo de oração e depois uma carta já com endereçado, onde você só precisava destacar. É isso que eu queria destacar. Isso era muito legal. Abarrotar a mesa do ministro lá. O cartão tinha um endereço, né? Para onde você poderia enviar aquela solicitação ou denúncia. Enfim, aquilo eu sempre achei muito interessante isso. Isso continua. Continua. Tá. No começo do ano, a gente, no ano passado, nas épocas das eleições, nós tivemos foi bem interessante porque nós fomos naquela questão do voto contra o voto do Cabresto. Lembro. Foi uma ação também que deu muita mídia, né? E levou a Rede Fale para vários lugares. E tivemos uma boa discussão sobre isso. E depois, e agora com relação a essa questão toda de Marcos Feliciano e tudo mais, também a Rede Fale em campo pontuou. Entendi. Trazendo isso à tona, né? Rede Fale, desculpa as interrupções, mas é para ir dar uma elucidando um pouco cada uma das... Tem também a rede social do centro, você também pode procurar e fazer parte, se envolver, que é uma rede laica que envolve diversos atores da região ali do centro, todos buscando desenvolver e exercer a cidadania. Então tem Ministério Público, Federal, Estadual, as ONGs cristãs. Então todos juntos cristãs ali. Católicas, evangélicas e outras vertentes religiosas também, inclusive. Temos pessoal da espírita também, temos todo mundo que está ali não querendo ser um idiotês, querendo ser um cidadão, político no melhor sentido dessa palavra, tão corrompida nesses tempos. Ela aparece rede social do centro no Facebook. Tá sim. Nós estamos com o site agora, o site está acabando de ficar pronto, já deve estar a rede social do centro já. Quais são algumas ações que a rede social do centro faz? A rede trabalha com o famoso o que levou a rede a ser famosa nessa época foi aquela questão da dispersão que houve na Cracolândia, naquela região. No período do revigoramento. Revitalização do centro. Revitalização do centro. Revitalização do mercado imobiliário. Isso. Especulação. A gente teve uma ação muito forte no mutirão. Então foi constituído o mutirão da cidadania, que era o quê? Um palco com atrações do público, de quem quisesse se expressar, e várias barracas, cerca de 30 barracas, onde a gente oferecia serviços à comunidade. Então, Cruz Vermelha, a parte de esporte, de documentação, com fotografia inclusive, INSS e outros parceiros que nós trouxemos para o pessoal da Pro Bono, da advocacia, né, gratuita e tal, e a parte de saúde e assistência de bem-estar da própria prefeitura. Então nós tínhamos ali o circuito era o seguinte: saímos o pessoal da saúde e da assistência social junto com um missionário de Geame, Sena, Cristolândia, saía nessa equipe para fazer a abordagem. Eles já são da região, já trabalham lá, já conhecem, traziam as pessoas para a sua organização para tomar o banho, para se alimentar, e vinham para a praça. E na praça eles tinham toda aquela questão de o que você precisa? Corte de cabelo? Documentação? Você está disposto a conhecer uma comunidade terapêutica e fazer uma triagem nesse sentido? INSS, saúde, algum atendimento, algum exame? Então a gente facilitava. O que já acontece. Então isso acontece diariamente. Isso está acontecendo. Mas ali é um mutirão. Mutirão para dar uma fomentada ali. E trazer mais parceiros, né? Mais pessoas, e trazer a mídia e falar que a sociedade está também se propondo a fazer alguma coisa, fazer a sua parte. Mobilizar. Então, o mutirão, e a gente faz o dia 25 de janeiro, no aniversário de São Paulo, trazendo as comunidades também que gostam de andar na região e tal, e conhecer o centro. E depois, no final, a gente finaliza sempre a marcha com um mutirão. Tá.
E aí esse mutirão é em janeiro? Você falou que tem em junho e janeiro, nós estamos outubro. fazendo um em junho agora, depois eu mando a data, que eu não tenho a data exata. E depois fazemos outro em outubro, meados de outubro. Tá. E uma coisa interessante é que essas ações da rede, elas estão pulverizando. Estão se pulverizando, então estamos lá na Jardim Jaqueline, Zona Oeste. Ela está saindo da esfera do centro, e tá migrando ajudando para bairros e regiões onde também migraram. Sim. Né? Os problemas. À medida que foram espantados do centro, os problemas migraram para os Exatamente. bairros e outras regiões da nossa cidade. Né? Inclusive, se os nossos amigos que estiverem ouvindo o programa têm interesse, a gente pode ajudar a construir isso junto com a rede social do centro. Mutirões, estamos indo lá para uma escola em Vila Galvão, tempo muito interessante de acolher a escola, de adotarmos a escola como comunidade. Sim. Então, de repente, tem alguém lá que está nos ouvindo, né? Que quer, eu quero fazer um mutirão, legal, quero saber mais. Pode procurar lá, rede social do centro, manda um e-mail para a gente que vai chegar até nós. De alguma forma vocês os orientam. Sim. Enfim, né? Já temos os parceiros, a rede pronta. Então, Claro. a Cruz Vermelha já sabemos com quem que fala, quais as agendas, né, que eles têm. Isso eu acho uma coisa muito legal, viu, André? Que eu acho que desde quando conheci você, já há algum tempo, de perceber a importância e como que é legal essa coisa da rede. Como que isso funciona em termos de você ter conexões e de se perceber que não está sozinho. Porque eu acho, Braga, lembra que a gente estava almoçando hoje falando assim, né, que tem uma geração de garotos, cara, que estão assim numa amargura, num desânimo. E eu acho que esse lance da rede, desculpa te cortar, mas eu acho isso interessante assim, porque o camarada, quando ele começa a perceber de que, olha, a coisa é complicada, mas tem muita gente, poderia ter mais, mas já tem muita gente com o coração aberto, e trabalhando, e servindo, e ajudando, e fazendo diferença na vida de pessoas, mais ainda, né, te dá uma esperança, cara. E dá, assim... Muito legal. Sim. E assim, indicar, né? Informação, Isso, identificar. Exato. Porque não poucos acabam se despertando para o serviço, mas de repente não tem a informação de onde ir e onde é que encontra aquele aparelhamento que se adequa ao seu próprio dom, às suas competências, suas habilidades, enfim. Quer dizer, a rede e as redes, né? Elas dão essa possibilidade de você, olha, eu tenho essa competência e eu quero disponibilizar. Sempre há. Sempre há um lugar, né, para isso. Isso é muito legal. Né? Muito legal. Os dons em movimento, né, em ação. Isso. Eu falo bastante que trabalho muito essa questão nos grupos que a gente tem ido, multiplicando isso também nas comunidades cristãs, que existe ali a vocação. A vocação é fruto dos dons que você tem e da necessidade do local. Então, se você entende isso, você tem, nós somos bons nisso, podemos servir nisso. Os profissionais que nós temos na nossa comunidade esses. Até porque, sabe, André, eu entendo o seguinte, cara, o dom, pensando até nesse conceito do carisma, como a gente entende no Novo Testamento, ele é dado não para o indivíduo. Então, por exemplo, o dom de ensino é dado para quem? O dom de ensino é dado para o aprendiz, através do professor. O dom de cura é dado para quem? É pro doente. O cara, ele é um simples canal, é por onde passa. Eu tenho... Não é que eu tenho. Quem tem é aquele cara, ele precisa. A cura precisa chegar nele. O pé de laranja não chupa a laranja que dá, né? Exatamente. Então, essa questão a laranja assim... é pro outro. O dom é dado... pro outro. Em função da necessidade. Né? Então, eu tenho um dom de conselho. Não. Quem que é o cara que precisa de uma palavra? Então, o dom é dado para ele. E eu sou aqui o instrumento. Rede Fale, rede social, o que mais? Senão, nesse sentido aí de organizações e de diversidade de dons, tem a base, chama base.org. O que aconteceu com essa? É uma missão que ela traz a necessidade das agências missionárias ou do reino, e articula com voluntários e pessoas que se encaixem naquelas necessidades. Eles estão agora com uma novidade, que é o quê? Eles conseguiram um sistema que o pessoal está emprestando lá dos Estados Unidos, que é o seguinte, como se fosse um Cato Online, só que é cristão. Então, eles vão gerenciar isso no Brasil. Vai ser o quê? Você coloca lá todas as suas informações do seu currículo e como você pode servir.
eu sou um biólogo da área tal. Então, mas é ligado ao trabalho voluntário. Trabalho voluntário. Tá. Isso. E agências missionárias. Agências missionárias. E lugares de necessidade, etc. Redes sociais. Sou um médico, cruzam as informações. Sou uma costureira, sou um pedreiro, sou um analista de quero dar um mês de férias em tal lugar, etc. Ou sou um design gráfico, quero trabalhar ajudando a organizar os sites, que é tão confuso isso. Eu vejo muitas comunidades, muitas organizações com dificuldade, né? Eu quero fazer campanhas na rede social, ajudando a essas captações ou divulgação do... Como chama? Base.org? Base, B-A-S-E, base.org. E aí você vai lá, se cadastra. Isso é legal, gostei da ideia. É lá do Rio de Janeiro, Rodrigo, amigão nosso, um missionário querido, amigão nosso. Que legal. Que está trabalhando muito isso. Então, eu creio que isso vai ajudar a todo mundo poder servir, né? Sim, claro. E ter o seu espaço aí no voluntariado. Tem a Renas. Você falou eu ia falar da Renas, que particularmente eu tenho um carinho muito grande, porque eu fiz parte do embrião desse negócio. Né? As primeiras reuniões com a Débora, com essa turma aí. Que começaram lá, e eu olho sempre a Renas com muito carinho. A Clênia, né? Da Ultimato, né? Que trabalhou muito, não sei se ainda ela continua trabalhando dentro dela. Mas e aí, como é que está a atuação da Renas? A Renas é rede evangélica... nacional de ação social. A Renas, ela teve no embrião dela essa vontade de servir, discipular as organizações porque estão servindo, porque acabam se distanciando da própria igreja, que às vezes tem estruturas difíceis, né? Que às vezes a coisa não... A ideia no começo lá era identificar. E criar entrelaçamento entre as tantas, né, milhares de entidades que tem por aí servindo. Enfim, gente que já está fazendo e a gente às vezes nem sabe, né? Exatamente. Exato. E aí eu fui chamado para ser articulador de uma campanha específica em São Paulo. Então, como Renas aqui, eu estou articulando uma campanha que é contra a exploração de crianças e adolescentes, a exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. Que as organizações perguntaram assim: o que vocês vão fazer, brasileiros, né? Ou igreja brasileira? E a Copa do Mundo está chegando. A Copa está chegando, os grandes eventos. O que vocês vão fazer para proteção? Porque isso vai aumentar, sei lá, 3 vezes mais o que já acontece em termos de exploração sexual. E aí a gente não tinha projeto nenhum, como igreja, como sociedade, né? E aí eles fizeram esse programa, que é a Bola na Rede. Então, quem quiser também conhecer... Isso aqui que você passou pra gente. Isso, Bola na Rede. Entendi. Esse adesivo aqui, né? É o azulzinho, isso. Bola na Rede, né? Interessante. Que fala exatamente isso. A gente tem três ações do Bola na Rede. Uma é o dia 18 de maio, eu até queria convidar todo mundo aí para fazer parte. Então, dia 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. Então, dia 18 de maio, a gente vai fazer uma grande mobilização. 18 de maio. 18 de maio, no centro de São Paulo. E tem um site, né? Aqui, tem um site. bolanarede.org.br. Isso. Legal. Então é assim, dia 18 de maio vamos para a rua falarmos em favor das crianças, como diz lá em Isaías, no primeiro capítulo. Então, nós vamos falar em favor dessas crianças, protegendo e também cuidando daquelas que, porventura, forem vítimas. Forem vítimas. E vamos fortalecer o movimento que já existe. Então, na verdade, sim, ninguém está inventando a roda ou a bola colorida, né? Sim. Nós queremos fortalecer, inclusive, por causa disso, a Renas me ajudou a identificar os conselhos municipais e estaduais que já funcionam nesse sentido, os comitês. Sim. Então, eu já faço parte do Comitê Municipal de Enfrentamento. Estamos agora rearticulando o Comitê Estadual, que vai fazer o quê? Vai levar essa mobilização para as cidades também. Não só São Paulo, mas para todas as cidades do estado. Então, se tem verba para isso, se tem toda uma orientação, nós precisamos aproveitar. Então, 18 de maio saímos para a rua. Primeiro final de semana de junho, você pode se envolver, é um mutirão de oração. Vocês vão sair para a rua aonde? Nós vamos estar no centro de São Paulo. Centro de São Paulo. A partir das 9 horas da manhã, em frente ao Teatro Municipal. Tá, na Praça Ramos. Isso. Nós estamos, na verdade, agora às 16 horas, está tendo uma reunião lá com a Subicé para acabar de articular. Então, se tiver alguma mudança de local, vai ser centro de São Paulo. Tá.
que vai ser o mesmo dia da virada cultural. Então a gente está tentando articular como é que lugar que a gente pode ir que não atrapalhe. Né? Que a cidade fique cheia. Então, 18 de maio vamos para a rua. Legal. Primeiro final de semana de junho tem um mutirão, que é o mesmo mutirão da Rede Mãos Dadas. Então é um mutirão de oração específico, por isso lá você pode também entrar lá, Mãos Dadas. Tem Mãos lá Dadas Mãos Dadas é aquele encarte que vem com a revista, né? Com a Ultimato, Ultimato, é uma revista. Ela é uma rede de respeito, né? De respeito. Já de algum tempo, lembro-me desse grupo, que bom. E o terceiro ato é uma vacinação pelos bons tratos, que é bem interessante, depois um outro dia a gente fala só sobre isso, que começou lá no MPC do Uruguai, que foi o quê? Eles saíram... Cidade para Cristo, Uma cidade para Cristo, eles foram vacinar as pessoas, os adolescentes vacinando as crianças pelos bons tratos. Então, vacinação simbólica, uma bala, e é mais aquela questão do protagonismo do adolescente falar com o adulto, sobre a questão da violência, sobre a questão dos direitos, dele ser ouvido como cidadão, né? Como uma pessoa de direitos. E aí, isso foi tão interessante lá no Uruguai que tem um projeto de lei e trouxe um dia nacional da vacinação. Então, assim, olha que interessante, né? Não é uma ação evangelística, mas é uma ação que envolve salvação. Mas tem a ver com o Evangelho. Com o Evangelho. Sinaliza o reino. Sinaliza o reino. Que o reino vai ser assim, né? O reino vai ser assim, vai ser um reino sem violência, vai ser um reino de bons tratos. O leão se deitará com o cordeiro. Nosso Deus é gentil. Carinhoso. Então eu creio que a Renas tem me ajudado muito nisso. Que legal. Que legal. Que bom. E muitos outros. Tem mais outro? Deve ter um montão. Não, mas Fernando, assim, acho tão significativo isso e os nomes e essas siglas, né? Sim. Delas se tornarem comuns para muita gente que às vezes não está sabe. O tempo todo perguntando o que é que eu faço. Sim. E às vezes fica esperando ou então, que a comunidade crie, né? A igreja alguma dele, coisa nova. Cria algo novo, um ministério não sei das quantas, Sim. quando há um sem número de gente boa de Deus já criando e que já criaram, né? E que eles podem engajar ou começar na sua cidade, também, no seu bairro. E também parar com aquele discurso assim, mas não é possível, ninguém faz nada. Essa igreja de Jesus não faz nada. Bom, chega. Calma, né? Generalização geralmente. Exatamente. O Dani está colocando ali no final do programa, fale do nosso estagiário, Bruno Joy. Não, vamos falar agora. A gente está com estagiário aqui, sabia? É mesmo? Bruninho. Mas é por causa das nossas verbas, né? Que o patrocínio, nossas verbas assim. agora deu para pagar um estagiário, Daniel, é isso? Legal ter você, viu, Bruno? O Bruno tá fazendo rádio e televisão lá na Metodista. Que bom. E tá fazendo estágio aqui com a gente. Não, muito e ele legal. fez uma coisa aqui no estúdio que é para marcar pro resto da vida, né? Que ele trouxe aquela máquina de café. Ele trouxe uma cafeteira nova, assim, que faz um baita de um café. Maravilhoso. Ô, Bruno. Ele que trouxe? Continua aí. Ele deu de presente pra você vê, o cara vem fazer estágio, ele traz a cafeteira, assim. Bruno, eu tô precisando de um estagiário igual você lá para Missões Urbanas. O Alex Barroca aqui, ó. Alexandre Barroca. Professor, né? Nosso historiador. O nosso professor. Ele tá dizendo aqui, eu era um cristão meio cético. Não, acho que não é exatamente cético, Alexandre. Pensava que a nossa missão era pregar só a salvação. Mas graças a vocês aí do Papo na Rede, mudei a minha visão há 2 anos, principalmente depois que assisti o Papo na Rede número 25. Missão Integral com o Ariovaldo Ramos. Que legal. Tá Poxa vida. Professor, muito obrigado pelas boas lembranças que ele faz dos nossos programas. Ele é o cara que, sim, ó, se a gente tiver alguma dúvida, assim, quem é que veio aqui, tal, daqui de 5 minutos chega um e-mail. Ele já mandou, isso é muito bom. Ele apareceu tantas vezes. Obrigado, Alexandre. Eu conheço pessoalmente. Melhoras para você, viu? Melhoras, claro. Luiz de Uberlândia, Igreja é isso, acudir o necessitado. E o Alan Correia, de São Bernardo, na sua opinião, aí uma pergunta para você, André, na sua opinião, a massa evangélica vai entender um dia que a missão vai além de pregar o evangelho para a salvação da alma? Aí eu acho que é 2 coisas, né? A primeira... A massa evangélica não. Eu acho que um dia vai. Eu diria assim, o seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus, ele já sabe disso. E ele precisa influenciar os outros a compreender, etc. Mas tem 2 coisas que eu quero destacar na pergunta do Alan. Ele fala de pregar o evangelho e salvação da alma. Acho que a gente precisa compreender um pouco ambas as coisas. Pregar o evangelho é aquilo que você já
já ressaltou que a gente fala muito de uma pregação discursiva, Sim. que tem o seu lugar. Claro. Entretanto, quando Jesus fala assim, terminando as bem-aventuranças, e eu acho que ele está se referindo a elas, quando diz assim, sejam sal e sejam luz do mundo, para que quando virem as suas obras, que obras? Eu acho que ele acabou de falar das bem-aventuranças, fome, sede e justiça, pacificadores, mansos, limpos de coração, pobres de espírito e tudo mais. Então, acho que tem esse link, né? Para que vendo as suas boas obras, eles glorifiquem a Deus. Né? Então, me parece que assim, é essa ação daquilo, a partir daquilo que o Evangelho me transformou. Sim. E quem eu sou agora, esse novo Fernando, que se parece cada vez mais com Jesus, pelo menos deveria parecer, que isso está realizando. Resultou no quê? Exato. Resultou no quê em termos dos meus relacionamentos, do meu contexto, da minha compreensão de mundo, e que vai ter oportunidade do anúncio, mas essa pregação, ela tem a ver com a minha vida. E salvação de alma, que eu acho que é assim, o Novo Testamento usa essa expressão, tantas almas, mas sempre que é usada essa expressão, está se referindo à pessoa. Não aquele fluido, aquela fumacinha que sai dela, da pessoa quando morre, que muitas vezes é a ideia que a gente tem. Né? Salvar a alma é aquela coisa assim que... E não necessariamente, exclusivamente, a tal salvação escatológica, né? Que vai se dar no final, né? O Paulo ensinando a gente até Timóteo, pode dizer... ele diz para Timóteo, olha, construa a sua salvação, né? Do tipo, vá desenvolver a vossa salvação, desenvolver vá se salvando todo dia, salvando outros com você. E tem até implicações para o corpo, porque aí o que eu acho que é um resgate fantástico que a teologia cristã faz da ressurreição do corpo, de que nós não pregamos o evangelho para salvar a alma porque o corpo está perdido. Não, o corpo não está perdido. A redenção de Cristo na cruz e a sua ressurreição no corpo tem a ver com resgatar o homem na sua inteireza. Daí o sentido do evangelho integral, quer dizer, o evangelho todo para o homem todo. E já é início da construção desse reino. Isso. Já é início da construção. E aí você começa a considerar isso também, não só para o homem no seu todo, mas no seu todo em termos das suas relações sociais. Né? Quer dizer, aí essa questão de trazer o reino, né? Eu sempre tenho colocado isso assim, a oração do Pai Nosso, para mim, ela tem muito mais a nos ensinar do que simplesmente a fazer uma repetição dela. Com quanto repeti-la é interessante. Venha a nós o teu reino. O que significa a vinda do reino na cidade dos homens? Né? Quer dizer, imagina uma cidade como São Paulo tendo cada vez mais elementos do reino de Deus. Né? O reino, né? Elementos de paz, de justiça, de amor, de generosidade, de cuidado, de responsabilidade. Não, e essa salvação corações convertidos, essa né, salvação tem a ver com isso, assim, em que tipo de ser humano eu me tornei? Sim. É isso. Né? Essa questão da ressurreição mudou meu jeito de ser. O corpo tem valor. Mudou. Quando eu entendi essa questão da ressurreição e dessa importância, e até nunca esqueço o professor falando do já e o ainda não. Então a gente está se preocupando muito mais com o ainda não do que com o já. Isso. Já, nós precisamos... O que é o já? Então vamos nos importar com aquilo que precisamos fazer agora, que é papel da igreja agora, já. O ainda não é ainda não. E uma outra coisa também que me ajudou muito é essa questão da Efésios, que fala que Paulo fala em Efésios que ele preparou de antemão as boas obras para que andássemos nela. Então, as pessoas vêm me justificando, André, nós não somos salvos pelas obras, é pela graça, mediante a fé e tal. Mas depois, na sequência do versículo, fala que Deus somos feituras deles, criados chamados para as boas obras, as quais ele preparou de antemão para que andássemos nela. Então, não as obras da lei, não somos salvos pelas obras da lei, mas as obras, as boas obras, as bem-aventuranças, o caráter de Cristo, a vinda do reino é responsabilidade nossa, porque é o caminho que Jesus preparou para a gente andar nele. Sim, e que ele próprio andou. Ele andou. Então ele veio como primeiro o novo Adão, e a gente, pelo Espírito Santo, que é uma coisa muito interessante também, que é a questão de que o Espírito Santo, que é o capaz, que entra em nós, que habita em nós, que é capaz da gente promover uma nova humanidade nos caminhos de Jesus.
Então, não estou dizendo que pelas obras nós vamos ser eu sou bom porque a gente faz isso, a gente faz aquilo, e quanto mais a gente fizer, mais nós seremos salvos. Não. O Espírito Santo é que nos capacita, porque assim, do meu ponto de vista... O Espírito Santo que gerou Jesus no útero de Maria é o Espírito Santo que gera Cristo nos nossos corações. E que levantou Jesus dos mortos. Isso. Quer dizer, é o mesmo que habita em nós. Isso não dá mais para ficar no blém, blém, blém. Não dá mais para ficar nas estruturas que a gente... Não dá para ficar idiota, no sentido... Não é assim, do meu tapetinho da porta, bonitinho, escrito bem-vindo, para dentro. Não dá mais. É aquela máxima, né, de não viver de cultos em cultos, né? Mas na vida, né, cultuar, né, ao Senhor no serviço prático, né? Fazer com que cada ação, né, na vida seja de culto, que é a ideia do glorificarão o meu Pai que está no céu, do tipo, aplaudirão, né, o Senhor, né, olharão para o Senhor e dizer assim, poxa Deus, muito obrigado por nos dar gente desse tipo, que nos tirou dessa situação. O Senhor, não é? Essa coisa do aplaudir o Senhor. É aquela coisa do graças a Deus que a gente ouve, não é? É isso. Quando eu vejo aqueles programas... Graças a Deus mais verdadeiro. Graças a Deus por nos dar alguém assim, ou alguns assim, não é? Ou uma comunidade assim, né? Tipo, nós glorificamos a Deus por causa disso. Quer dizer, essa é a ideia. E aí é aí onde fé e obra se confundem. Na verdade, transversam o tempo todo. Né? Uma não vive sem a outra. Não tem jeito. Tem mais aí recados? Por enquanto não. Mas a gente está com quase 45 minutos de programa e eu tô pensando assim, provocar vocês dois para cada um falar. Eu acho que disso daí, viver o Evangelho fora das quatro paredes. Das quatro paredes como símbolo dessa questão da gente ficar ali reunido, é aqui que acontece, é nas estruturas, nos programas e tudo mais. Não, o Evangelho acontece para fora, né? Carlos, você tem uma fala que eu acho que é muito interessante sobre isso, em termos do cara que é um profissional, seja em que área for, um pai de família, um filho, um irmão. O que o Evangelho convoca para isso? E para terminar, aí o André, em termos assim, dessa questão de mobilizações que são necessárias, às vezes, do tipo assim, há circunstâncias em que a sociedade ela espera de alguém, e esse alguém pode ser a Igreja de Jesus. Para algumas questões pontuais, mas você falou uma coisa que chamou atenção que eu de fato tinha pensado. Há situações que são mais consistentes ou que são mais permanentes, em que a Igreja pode estar presente. Quais são alguns exemplos disso? Deixa eu falar, porque depois eu acho que é bom encerrar com isso, ele. Assim, assim, isso mesmo. Eu tenho uma ideia, ou ideia que eu tenho colocado na prática, de que é uma mudança de conceito de discipulado, talvez, Fernando. Que houve um tempo em que, quando se falava em discipulado, era aquele discipulado também discursivo, porque era ministrado por alguém que discursava. Não é? Então, não poucas vezes era feito em algumas rodas, depois melhorou-se um pouco no sentido de vem comigo, vamos caminhando comigo e eu vou te ensinando, mas ainda no sentido alguém ouvindo e alguém falando. Não é? Mas eu acho que hoje nós deveríamos olhar com um pouco mais de carinho e cuidado aquilo que Jesus e os próprios apóstolos fizeram no contexto da vida e do que seria o discipulado na vida. Que é isso, a gente tem até conversado esses dias sobre isso, de a gente gastar tempo em sentar, por exemplo, com profissionais, né, na vida, seja lá quais forem, naquilo que obviamente é digno, não é? Mas assim, outro dia conversando com um moço que ele tem uma vocação para o ambiente policial, ele deverá vir a ser delegado de polícia, e nós temos amigos delegados de polícia, temos amigos investigadores, amigos juiz. Ontem um juiz de direito lá de Janaúba ligou, conversei com ele gastei algum tempo falando sobre isso. Quer dizer, como é que profissionais
em que área for, desde a querida e necessária irmãzinha que trabalha como diarista na casa da fulana, da Beltrana, na minha casa, né, limpando a minha casa, enfim, como é que seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, nestes ambientes desenvolvem o seu serviço de um modo que fique claro que o reino ao qual eles pertencem não é este, e que o reino deles influencia esse reino. Então é essa coisa de, até diz para esse querido que deve ir para uma delegacia da periferia de São Paulo, onde a gente sabe muito bem como é que as coisas acontecem, e eu dei um exemplo para ele assim do tipo, olha, faça da sua delegacia, porque eu estava vivendo um momento que meu pai tinha sido assaltado, levado o Uno dele, né? O Uninho 95 do meu pai, ele tem 84 anos, né? E nós fomos à delegacia e uma policial gritou comigo e com meu pai. Gritou. Assim, naturalmente. Aí eu disse para esse moço, falei assim, olha, como seguidor de Jesus, sendo delegado, prepare alguns policiais que tratem idosos com dignidade. Ponto. Talvez você não consiga conter a corrupção, talvez você não consiga interromper certos processos que estão tão arraigados ali, mas você pode interromper alguns processos de indignidade que estão acontecendo com idosos, com mulheres, com crianças, com adolescentes, e nisto sinalizar o reino. E aí agora na hora do almoço a gente estava falando um pouco, não vamos nem comentar para não denunciar aqui, mas eu penso isso, do tipo, há aqueles que nos julgamos ensinadores de seguidores de Jesus, sentarmos com estas pessoas e, como eu disse aqui no começo, do tipo assim, que tipo de pai você é? Que tipo de mãe você é? Que tipo de filho você é? Antes de querer ser o bambambam do louvor da igreja, que tipo de filho você é? Que tipo de filha você é? Que tipo de aluno você é? Que tipo de conduta você tem no seu habitat natural que faça com que a hora que você pegue nessa guitarra para tocar uma canção, essa canção saia de um jeito que tenha a ver com aquilo que é o modo de vida que você vive. Isso para mim tem tudo a ver. Entendeu? Isso para mim é discipulado para valer. Entendeu? Como amanhã eu vou sentar às 10 horas com o moço e o que eu vou falar para ele? Eu vou falar isso. O que eu faço? O que você faz como seguidor de Jesus de Nazaré, aonde você estiver, seja na prensa lá, numa indústria, ou como motorista, ou qualquer coisa que o valha, né? Como motorista do tipo a faixa do pedestre. Sim. Sabe assim? A faixa do pedestre. Pronto. Não tem mais o que dizer. Por quê? Porque é assim. Então, da minha parte, querido Legal. Fernando, desculpa, eu vou fazer um apelo depois no final. Pode fazer. Ele é assim mesmo. Ele fala pra caramba, muito mas bom, a gente gosta dele. Muito bom. Vai, André. Mas, André, fecha pra nós. Fecha-nos o nosso tempo, assim. Essa questão, como que o discípulo de Jesus, ele vivencia o evangelho, e quais são algumas oportunidades que talvez ele possa atender, no sentido de ser esse agente social, mas ser um agente que tem ele é antes de tudo um agente do reino. Sim. Né? As experiências que a gente tem passado é o que eu posso repartir. É isso mesmo. Na questão, na questão, por exemplo, das escolas. A gente tem eu creio que em cada localidade aí tem uma igreja ao lado de uma escola, ou na região uma escola grande, e uma concentração muito grande de jovens lá dentro. Então a gente pode trabalhar a questão das artes, então artes, música, que é alguma coisa que a gente gosta muito de fazer e que a gente fala que a gente é bom e tal. Por que a gente não pode levar essa arte e essa cultura para as escolas e repartir com esses meninos e trabalhar o tema da escola que queremos, por exemplo? Me ligou uma diretora do Capão Redondo falando, André, por favor, me ajuda. Tacaram fogo 2 vezes na minha sala, no lixo da minha sala. É um período noturno, o que eu faço? Então eu contactei a igreja próxima e falei, vamos trabalhar um tema de artes, de música. Essa molecada está querendo se expressar de alguma forma. Estão querendo atenção, eles estão querendo
exercer o seu protagonismo. Arte pacificadora, né? A escola que queremos, cultura de paz. Nossa. E aí, isso já, só dessa conversa com a diretora pelo telefone já deu uma acalmada e já trouxe possibilidades. Então, eu creio assim, que as igrejas precisam estar atentas a isso. Na questão da criança e adolescente, as escolas é um campo missionário que deve estar ao nosso lado. Então, como é que a gente se envolve nisso? Associação de pais e mestres, procurar as delegacias de ensino com projetos que não sejam projetos que vamos lá ensinar a Bíblia. Não é isso, eles não vão deixar, isso eles não querem. Mas se você falar assim, queremos falar sobre o direito da criança e adolescente, queremos falar sobre princípios, ou queremos falar sobre orientação profissional, vocacional, queremos falar sobre cultura de paz. E parar com esse negócio de que tem que ir para minha igreja, né? Não precisa nem falar. Já passou isso, né? Já passou. Você falou do conselho, você deu um exemplo que eu acho que é muito interessante também, que são possibilidades que o poder público chama, que é o conselho tutelar, né? Sim. O conselho tutelar é um pouco fechado porque ele é eleito. Isso. Mas, por exemplo, eu já entendi que existem igrejas que estão elegendo os seus conselheiros e lá, por 2 anos, ficam sendo lá influenciando modo, né? e cuidando e protegendo as crianças por direito, por votação. Que muitas das questões com meninos e meninas vai para o Conselho Tutelar. Exato. É o poder de polícia. Exatamente. Comandos, né, de para onde indicar e levar, enfim. Então nós podemos fortalecer uma sugestão. Visite o Conselho Tutelar próximo à sua igreja e pergunte o que a gente pode servir. Quando é que vai ser a próxima eleição? Alguém se candidata, né? Vai fazer Ou o que vocês estão precisando? Sabe o que eles me falaram uma vez, lá na Vila Mariana? André, posso mandar os piores para você? Para vocês? É isso que a gente precisa. Ou até às vezes assim, o Conselho Tutelar não tem onde se reunir, né? Sim. Assim, pode reunir lá na nossa comunidade. Mas alguém vai falar assim, pastor, mas vai sujar as paredes da igreja. Alguém vai fumar, né? Alguém vai fumar aqui dentro. Se bem que agora a própria lei do Estado agora fica tranquilo. Tá certo. André, obrigado, viu, cara, por você ter vindo aqui. Eu queria dizer para você o seguinte, Deus te abençoe na sua disponibilidade, no seu coração. Tô com aquela primeira palavra que você disse, assim, daquele garotinho em casa aqui no portão lá para entregar os brinquedos, que para uma criança é a coisa mais importante do mundo. É os seus riqueza, brinquedos, né? E eu acho que assim, quando você partilhou isso, acho que Deus tem desde então colocado isso no teu coração, que Deus te sustente assim. Amém. E que você continue servindo para além do tapetinho. Que, Fernando, conforme nós temos falado aqui, né, o André Marçal, ele é certamente, que nesse mundão do nosso Deus tem saído dos guetos religiosos. E continua anônimo. Sim. Esse anonimato na cidade de São Paulo. Quem é André Marçal? Não sei. Eu sei. Você falou, né? Assim, não tem ninguém fazendo. Não é que não tem ninguém. Tem gente fazendo. Na sua grande maioria são aqueles comuns com o jarro no ombro, né? Mas que sabe a senha. Sim. Sabe a senha. Tipo, quando diz o Senhor mandou, ele entende. São comuns. A gente nunca soube os nomes desses caras. O último e-mail do nosso programa, do Anderson Honorato, lá de Maringá. Obrigado pela edificação em meu aniversário. Parabéns, hoje é aniversário do Anderson, é verdade. Parabéns, Anderson. Vou te mandar um recado ainda. Então, tá bom, mas obrigado. Eu queria deixar um contato. Se alguém precisar, pode entrar em contato com o Papo na Rede ou deixar meu telefone, o que for mais fácil. Quero que as pessoas me procurem, quero ajudar nessa articulação. Você está no Facebook? Estou no Facebook, André Marçal. Porque hoje o Facebook é quase que uma rede facilitador, comum, né? Estou lá com um chapéu Panamá, que eu aprendi com vocês. Legal. Mas bom mesmo ter você aqui. Estou à disposição. Eu quero ajudar essa articulação. Eu fico feliz quando alguma coisa acontece em outra comunidade, essa mensagem se espalha e a gente consegue fazer alguma coisa prática juntos. Legal. Beleza. Bom ter você aqui com a gente. Pessoal, próxima quinta-feira, dia 2, depois do feriado, a gente vai estar com o Fernando Oliveira, se Deus permitir. Seu homônimo. Meu homônimo. É assim? É homônimo. Né? Foi pediatra das nossas filhas. Cara, gente Fernando boa. Oliveira nesse estúdio já é uma coisa muito grande. Imagina 2. Tu vai caber. Tchau, pessoal. Boa semana. Gente. Tchau. Até mais. Tchau.